Olá, começa agora o TV Câmara Entrevista. Hoje vamos falar sobre gestação e maternidade. Quando esse tema nos vem à cabeça, imaginamos algo como quais os cuidados com o bebê, qual a melhor forma de amamentar, mas este programa é para tratar da saúde da mãe. Como o organismo reage à gestação? Como fica a saúde da mulher antes e após esse período? Para conversar com a gente, estão aqui o Dr. Rodrigo Salomão e o Dr. Marcelo Nogueira, ambos ginecologistas e obstetras. Doutores, sejam bem-vindos ao programa e muito obrigado pela entrevista. Obrigado pelo convite. Eu queria saber, assim, logo de começo, como é que fica a saúde da mulher, o organismo, né, durante o período da gestação? Então, a mulher, nesse período gestacional, né, que compreende 40 semanas, podendo chegar até 42 semanas, ele sofre muitas modificações, né? São modificações já que visam preparar a paciente para esse processo, né, essa viagem, esse período que ela vai passar, né? Então, são inúmeros as situações e mudanças que acabam acontecendo, como se fosse uma proteção, um acolhimento daquele nenê que está chegando. Então, são maneiras que o organismo encontra de fazer com que tenha um período gestacional tranquilo e, se possível, calmo, né? Mesma coisa, Rodrigo. Na verdade, são diversas modificações aí na área endócrina, na área física, a mulher vai mudando o seu corpo, e também na área emocional, onde a mulher vai sofrendo essas transformações de pouquinho em pouquinho ao longo desses 9 meses, para que ao final dessa gestação, que se Deus quiser ocorra tudo bem, ela traga aí um neném saudável à vida. Então são bastantes modificações, tanto no organismo quanto hormonais, né? Isso. Como o Rodrigo falou, alterações psicológicas, alterações, mudanças na estrutura, mudanças na física, mudança até na maneira como cada órgão da paciente acaba trabalhando, né? Então tem mudanças como um todo, né? E a gente percebe isso no dia a dia, né? A paciente cada vez mais ela vai sentindo essas mudanças ao longo da gestação. E é interessante que você falou que é isso, né? O órgão muda toda a estatura da mulher, o organismo se adapta e... Sim, só para você ver, por exemplo, ela durante a gestação, ela até na postura dela, ela muda o centro de gravidade dela para ela poder ficar numa postura que ela não tem aquela... Que ela carregue o peso, mas... Isso, porque senão se deixar ela se desequilibra com facilidade, ela tem aquela abertura dos pés que fala o andar de pata, que já é para também melhorar essa postura e esse equilíbrio, né? Então cada parte, fígado, baço, todos eles acabam, o fluxo sanguíneo, também a quantidade de sangue que acaba circulando, ele aumenta em 40%, né? Então você percebe que essas mudanças elas acontecem como um todo. E eu queria saber assim, o organismo ele muda de acordo com o indivíduo, ou as mudanças que acontecem no corpo da mulher, ele é de uma maneira geral, assim, acontecem com todas as mulheres, ou é bem individual mesmo, de acordo com o organismo de cada pessoa? Lógico que num contexto geral são as mesmas modificações, nós somos seres humanos com o mesmo DNA aí, mas lógico que certas ações que algumas substâncias, hormônios provocam em determinados organismos, eles vão ter uma frequência, uma intensidade maior ou menor. A gente sempre brinca que a medicina não é uma ciência exata, onde a matemática é onde 2 mais 2 são 4. A medicina, a gente aprende a lidar com essas variáveis. Interessante. Eu conversei com bastante mães, né, e mulheres que estão passando por esse período, e elas me relataram assim vários sintomas em comum, né? Alguns deles é a tontura ao se levantar pela manhã, depois de algum tempo de gestação. E tem aqueles costumes, assim, ditados populares, né? Que comer uma bolachinha de água e sal ali antes de levantar, resolve, né? Resolve mesmo? É mito? É verdade? Por que acontece isso? Isso que você está referindo é a hipotensão postural. A hipotensão postural ela pode acontecer em qualquer situação, até em pessoas que não estão grávidas. Se você ficar muito tempo sentado na mesma posição e de repente você levanta de maneira brusca, rápida, você pode realmente ter essa hipotensão, essa situação onde você fica com essa tontura, escurece a vista, que lógico, é uma coisa que recupera muito rapidamente.
né? O pouquinho que você fica sentado, quietinho ali, o organismo automaticamente já consegue equilibrar isso aí. Entender. Né? A gestação ela é dividida por períodos? Assim, você tem sintomas que você sente mais nos 3 primeiros meses, que foi o que eu conversei também. Elas sentem bastante enjoo no começo, depois começam a sentir outras coisas. Isso é legal a gente estar explicando pro telespectador que está nos assistindo o que acontece. Quem faz a mulher passar mal é aquele hormôniozinho que a mulher dosa para ver se está grávida, que é o HCG, que ele provoca a emese, a hiperemese gravídica, que são os vômitos na gravidez. E ele vai subindo o nível hormonal nele, o pico de ação dele no organismo é com 10 semanas. Então a tendência é que as mães elas vão passar a ter mais esses sintomas como náuseas e vômitos, que ele vai coincidir com o pico desse hormônio no organismo, que é a 10ª semana. Depois os níveis começam a cair um pouquinho até 14 semanas, quando a placentinha ela já está formada e vai adquirir o controle endócrino da gestação. Então esse hormônio ele prejudica muito o período de gestação. Não que ele é responsável por manter a gestação, Entendi. mas um dos efeitos colaterais que ele tem é provocar essas náuseas e esses vômitos. Tanto que pacientes que têm gestações múltiplas, como esse beta-HCG ele tá maior, tá aumentado, elas tendem a sentir mais náuseas, mais vômitos, né? E em outras patologias também, como a mórbula, por exemplo. Entendi. Então, realmente tem nessa fase de primeiro trimestre, uma das coisas que mais acabam incomodando as gestantes acabam sendo as náuseas e os vômitos, né? E aí, isso é uma questão do período, né? Sim. Após, assim, esse início, quais são os outros sintomas que a mulher vai sentindo ao longo da gestação? Durante o segundo trimestre, eu acho que é a fase mais tranquila. Porque é uma fase que ela ainda não está com aquela barriga grande que incomoda ela, né? E também já passou pela fase inicial, que é a fase do enjoo, é onde vem aquele turbilhão de beta-HCG, que daí elas têm aqueles sintomas imediatos, assim. Mas daí ela passa por uma fase boa, que é essa segunda fase. E depois, no final, ela começa a ter já um desconforto por conta do tamanho da barriga, daí começa a ter dificuldade para se locomover, dores lombares, dificuldades para respirar. Então daí já no finalzinho já voltam algumas coisas que acabam incomodando um pouco. Né? Importante também falar que daí quando tem lá pela 36ª, 37ª semana, elas começam até as contrações de pré-parto, que tem um nome científico, chamam contrações de Braxton Hicks. São contrações, então é muito comum a gente ver no pronto atendimento, às vezes a mãe, às vezes não foi muito orientada no pré-natal, não tem muito esse conhecimento, é muito normal, uma dor que ela vem constante, que vem até de meia hora, 10 minutos, para, a barriga fica dura, para, uma sensação que está abrindo, que elas, como elas falam, abrindo, rasgando por baixo. Aquilo são os ossos da bacia que estão dilatando para o neném poder encaixar. Esse movimento do neném encaixar, às vezes dessa sensação que tem alguma coisa empurrando, querendo sair. Essa dor, as dores nas costas são comuns, porque essas contraçõezinhas, as raízes nervosas que inervam o útero, eles saem aqui da base da coluna. Então essas contraçõezinhas, elas estimulam essas fibras nervosas na base da coluna, então muito comum essa dor lombar. Essas são as principais queixas aí que a gente encontra nos prontos-socorros. Que é o corpo se adaptando para o momento, né? E em relação ao sono da mãe, né? A gente sabe que também compromete bastante, inclusive na posição, né? Algumas mães me falaram que alguma posição dói mais para respirar, que existe um lado melhor para dormir, que vai ser melhor para respiração, para circulação do sangue, como que é? Então, a posição que a gente mais indica, embora hoje a posição melhor é a posição que a paciente se sente bem. Embora, cientificamente falando, a melhor posição é com a barriga para o lado esquerdo. Por que essa posição é a mais adequada? Porque o peso do útero, como tem o nenê, tem o volume do líquido amniótico, a placenta, então existe um certo peso ali. Esse volume, ele comprime a aorta, né? A veia cava, desculpa, comprime a veia cava. Então ele dificulta esse retorno do sangue, né? Porque o sangue vem pela aorta com facilidade, ele desce, mas na hora que ele vai voltar, como a veia ela é um pouquinho mais fina que a artéria, ele comprime. Então dificulta esse retorno venoso. E anatomicamente ela passa aqui do lado direito. Então, por exemplo, se a mãe deitar para o lado direito, ela vai ter jogar o mais útero, peso ainda em cima ela vai ter da veia cava.
o útero fazendo essa pressão em cima da veia, diminuindo o que a gente chama do retorno venoso, diminuindo aquele sangue que já deixou oxigênio nos tecidos, diminuindo o retorno dele para o coração, para ir para o pulmão de novo, ser novamente oxigenado. E daí a posição para a barriga do lado esquerdo é que daí você tira todo esse peso de cima da veia cava, né? Embora a paciente não precisa ficar somente com a barriga do lado esquerdo. Isso aí é uma maneira que a gente fala que seria a melhor posição. Mas, doutor, eu quero ficar um pouquinho de barriga para cima porque eu não aguento mais. Não tem problema, ela pode ficar sabendo que isso aí pode gerar um certo desconforto. Quero ficar um pouquinho com a barriga do lado direito. Pode? Pode também. Não é proibido. Né? Então a gente dá algumas orientações do que é o melhor, mas ela pode, dentro de numa noite que ela está dormindo, ficar um pouco para o lado direito, um pouco para o lado esquerdo, barriga para cima, mas a melhor posição realmente é com decúbito lateral esquerdo. Dentro da ciência, essa questão de você sentir às vezes um desconforto de dormir do lado esquerdo e precisar trocar, é também uma reação do organismo para de repente acontecer alguma reação dentro de você ou não? O certo é dormir mesmo pelo esquerdo? Não, na verdade, ninguém consegue controlar a posição que você vai dormindo. Você acaba se mexendo e não é impeditivo que você faça uma movimentação ou outra. Então a gente sempre fala que preferencialmente do lado esquerdo. E é só por conta mesmo do peso do útero ali com o feto que está dentro da barriga. Que tirando isso para nós, assim, que não estamos grávidos, qualquer posição é posição. A gente muda. Em relação à alimentação, né? As mães têm muito essa questão de restringir, precisa mesmo restringir muitas coisas ou tem uma alimentação específica para gestação? A alimentação essa tem que ser a mais saudável possível, né? Hoje a gente sabe que o número de gestantes, porque acontece gestações já numa idade mais avançada, porque a mulher hoje é em busca aí da correria atrás do trabalho, e está sempre empurrando a gestação, né? Então hoje o risco de diabetes gestacional, o risco de hipertensão na gravidez, elas começam a aparecer com mais frequência e a alimentação é uma das causas que podem levar a isso. Então é importante que você tenha uma alimentação adequada, né? O mais adequado possível, evitar comer muita bobeira, muita coisa aí fora do normal, mas o que é mais indicado é que a grávida ela fracione essa alimentação. Ela coma várias vezes ao dia em pequena quantidade, principalmente no primeiro trimestre, que é quando ela tem muitos enjoos, as náuseas, os vômitos, porque o jejum prolongado, ele acaba piorando isso. Então, é importante que ela sempre fracione essa alimentação, coma pouco e várias vezes ao dia. E até para digestão, né? Eu e o Marcelo, a gente tem a oportunidade de cuidar de todas as gestantes de risco da nossa região. Por muito tempo, eu chefiei a maternidade do Hospital São Francisco junto com o Marcelo. Hoje, o Marcelo, depois de agora assumindo essas atribuições políticas, o Marcelo é o coordenador lá, mas eu continuo passando. A gente faz as visitas das gestantes patológicas, gestantes de risco, não só de Jacareí, mas de Santa Branca, de Garatá e de todo o litoral norte. Quando tem uma gestante de muito risco, é encaminhado para a gente aqui. Então a gente vê muitos casos aí de diabetes gestacional, de pré-eclâmpsia, e isso pode estar muito relacionado também à alimentação. Quando a gente orienta a gestante, não é só por causa da parte de estética, porque vai engordar, não, é por causa de saúde. Que uma alimentação inadequada, ela pode dar diabetes gestacional, ela pode gerar uma pré-eclâmpsia, entre outros, criar aí diversos outros fatores de risco para a gestante. Que vão dar um risco, né? Tem uma questão também, conversando com as mães, que algumas coisas que elas não têm quando elas não estão grávidas e que passam a ter, por exemplo, queimação. Algumas mães me relataram que mesmo comendo alguns alimentos saudáveis, elas tiveram muita queimação durante a gestação. O que acontece? Por que o corpo começa a ter essas reações depois que você entra dentro daquilo que eu falei, das modificações que acontecem em vários locais e o estômago é uma delas. Então ele acaba que ele produz mais suco gástrico também, né? Então é por isso que a gente pede para que ela fracione e a cada 2, 3 horas ela coma alguma coisa, para evitar que esse estômago fique muito tempo vazio. Porque a partir do momento que ele fica muito tempo vazio, ele vai receber mais ação ainda desse suco gástrico. E também tem o problema do refluxo que às vezes os pacientes têm, né? Então isso aí, essa acidez aumenta. Por causa do aumento da pressão abdominal, sim, por causa do útero gravídico, ele pressiona o estômago e força esse refluxo. Então, essa alimentação fracionada, ela também tem um pouco de importância nesse sentido. Que sempre tem alguma coisinha ali meio que protegendo essa camada
do estômago, né? E aí você acaba comendo menos, né? Que nós temos o costume de comer em grandes quantidades e dar um intervalo maior. O ideal não é fazer isso, é você fracionar, sempre comer pequena quantidade, várias vezes, e sempre tem alguma coisa na bolsa, uma barrinha de cereal, alguma coisa importante, uma fruta, né? Isso aí já melhora bastante também essa azia, essa queimação que elas referem tanto. Então, ó, só para deixar claro que a história de que é porque o bebê vai ser cabeludo é mito, né? Isso é mito. Agora sobre as contrações, né, que vão ocorrendo no final da gestação. Acho que você até comentou isso, né, que o corpo já vai começando, você já vai sentindo dor, mas tem como detectar uma contração falsa de uma verdadeira, que é o período que ela tem que ir mesmo para o hospital? Então, contração é sempre contração. Toda vez a contração é quando a barriga ela endurece. Geralmente ela começa de cima para baixo, que é uma força de empurrar mesmo, né? Isso só tem uma vez. As contrações elas vão acontecer ao longo da gestação. Por exemplo, se em determinado momento você, agora época de Natal chegando, você resolveu andar o dia inteiro atrás de presentes. Então você movimentou o dia inteiro aí correndo atrás de presente, chega no final da tarde em casa, você está com contração, você está com dor, certo? É contração? É contração, mas é contração de parto? Para a gente poder falar que é contração de parto ou não, daí você tem que ver se essa contração ela vai continuar acontecendo, ou seja, as contrações do trabalho de parto, elas são contrações que elas começam a se repetir, ou então elas começam geralmente com espaços mais longos entre uma e outra, e daí geralmente ela começa curta, e daí ela vai ficando cada vez mais longa, ou seja, durava 10 segundos, agora dura 40 segundos, e o espaço entre elas diminui. Então, se ela começar, a melhor coisa que tem para saber é relógio. Então, se eu tive uma contração agora, tal horário, começo a observar se realmente essa contração está tendo uma sequência e está esse intervalo diminuindo, tem grande chance dela estar entrando em trabalho de parto, certo? Agora, se, por exemplo, ela chegou em casa, depois de um dia inteiro aí andando, correndo, foi fazer, assim, um repouso, tomou um Buscopan, foi tomar um banho, não teve mais contrações, ou então diminuiu bastante, provavelmente não é. Mas todas são contrações. A contração quando você vai entrar em trabalho de parto, então ela é uma coisa constante, né? Que ela vai sentir, a hora que desencadeia, daí... Um jargão nosso nos prontos-socorros é dizer que a dor dela tem que vir de 5 em 5 minutos durante 1 hora. Então eu acho que é mais fácil para a gestante guardar aí. Para ficar bem claro. Para ficar bem claro. Ela tem que ter um ritmo. Não adianta ter uma agora, tive 10 horas da noite, dormi a noite inteira, tive outra 7 horas da manhã. Não, provavelmente isso aí não é um trabalho de parto. Ela tem que estar ficando cada vez mais próxima uma da outra e aumentando em efetividade, ficando cada vez mais forte, e esse espaço entre uma e outra tem que estar menor. Tem uma tendência agora, crescendo entre as gestantes, que são alguns exercícios que você faz durante a gestação, que vão, de repente, te auxiliar nessas dores da coluna e também vão auxiliar na hora do parto. Essas práticas, elas são saudáveis ou como que vocês enxergam isso? Eu acho que todo exercício físico feito por profissionais preparados, habilitados para cuidar de gestantes, aí, ele é válido. Você reforça a musculatura pélvica, principalmente para quem está querendo aí um parto normal, vai trabalhar aí o assoalho pélvico, coluna lombar aí para melhorar essas dores na coluna aí de final de gravidez. Na minha opinião, eu acho extremamente válido. Mas vale ressaltar que tem que ser muito bem acompanhado. Tem que ser específicos, um profissional habilitado para cuidar da gestante, né? Às vezes pega aí alguém que não seja habilitado, sim, e de vez de ajudar acaba atrapalhando. Até fazer em casa, né? A gente tem essa questão da internet hoje, que você vê assiste pelo YouTube um tutorial de alguém que já fez e não é saudável, né? A atividade física é fundamental, a gente sabe em todas as fases da vida. Hoje, cada vez mais na velhice também, você percebe que a atividade ela é fundamental. E
Essas gestantes que têm dor lombar, por exemplo, se você pega ela que fez uma atividade física fazendo um fortalecimento da coluna lombar, um fortalecimento das musculaturas acessórias, fazendo alongamentos, ela vai sofrer muito menos. Porque é mais ou menos como se a gente pegasse um saco de 10 quilos, aí, de 11 quilos de cimento, botasse na barriga o dia inteiro e saísse andando pra rua. Né? Vai chegar no final do dia, você vai estar destruído. Ninguém aguenta, né mesmo? Aguenta. Bom, TV Câmara Entrevista de hoje, conversa com o Dr. Rodrigo Salomão e com o Dr. Marcelo Nogueira sobre gestação e maternidade. Vamos a um breve intervalo. Voltamos já.